Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 41, falando agora sobre integral inferior e integral superior com relação a Riemann de uma função limitada. Na videoaula 40, nós definimos soma inferior e soma inferior de Darboux-Riemann. E através desses conceitos, então agora nós vamos formalizar o que é uma integral inferior e superior com relação a Riemann. Existem outras definições de integral, fique claro isso. Aqui eu estou trabalhando com relação à definição segundo Riemann, que vai desembocar depois na videoaula 42 com o conceito de integral que nós usamos e que você deve ter aprendido no seu primeiro curso de cálculo. Bom, vamos então para essas definições. Nós estamos considerando aqui sempre uma função limitada definida no intervalo fechado de A até B. Lembrando um pouquinho da aula anterior, na aula anterior, quando nós estávamos nessas condições, nós definimos uma partição, que é um conjunto de pontos ordenados, cujo primeiro é um dos extremos e o último é o outro extremo, tem N pontos, e esses N pontos então dividem o intervalo AB em vários intervalinhos. Como essa situação que eu estou fazendo aqui? x0, x1, x2, 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 x3, vejam que a partição é o x0, x1, x2, x3, são 4 pontos que dividem o intervalo todo em 3 partes. Dá certo? Bom, isso daqui então que nós estamos fazendo é partição. Com base nessas partições, dada uma partição, fixada uma partição, eu posso definir soma inferior de Darboux-Riemann da função f com relação à partição P como sendo a soma das áreas dos retângulos determinados pelo comprimento do intervalo entre dois pontos da partição multiplicado pelo mínimo em cada um desses intervalos. Ou seja, aqui nesse primeiro intervalo de x0 até x1 eu procuro o mínimo, aqui está o primeiro mínimo, e aí com isso eu determino então um retângulo que tem uma determinada área, certo? Que é isso aqui vezes isso. Aqui no próximo ponto eu tenho o mínimo aqui. De novo, determinei um retângulo, calculei a sua área. Aqui, de novo, eu tenho um mínimo que eu vou chamar de M3, determinei um retângulo e aqui está a sua área. Teria que ser um pouquinho para cima, né? E aqui está a sua área. E aí, quando eu somo a área desses 3 retângulos, no caso aqui são 3, mas se fosse uma partição com N pontos, seja qual for o N, é a soma de todos os retângulos, eu tenho então o conceito de soma inferior de Darboux-Riemann. Da mesma forma eu faço com soma superior, mas quando eu estou falando de soma superior, então eu tenho que pegar em cada um dos intervalos determinados pela partição o máximo. Então aqui é o primeiro máximo, eu pego então aqui o retângulo determinado por este máximo, calculo a sua área. Aqui o máximo está aqui, M2, calculo o retângulo, aqui está o retângulo. Aqui no próximo ponto, o máximo deve estar aqui, M3, calculo a área deste retângulo. Somo a área desses retângulos todos e então tenho a soma superior de Darboux-Riemann de f com relação a P. Se eu mudar a partição, estou mudando a soma inferior e a soma superior. Sendo assim, então eu posso pensar em variar todas as partições em cada caso eu vou variar e vou tentar achar o melhor número em cada situação. O que seria o melhor número? Vamos pensar para definir esses conceitos aqui. Vamos chamar de integral inferior de f com relação a i ao que seria para a gente o melhor valor dessas somas inferiores com relação ao que seria a área abaixo do gráfico da função. Ou seja, eu vou definir a integral inferior de f com relação a i como sendo o supremo de todas as somas inferiores de Darboux-Riemann em relação a todas as partições. Então eu pego a partição P e vario entre todas as partições. Vejam que aqui eu estou pensando inclusive em pegar partições muito pequenininhas, e pego as somas inferiores de todas as partições. Quando eu fizer isso, tenho todos os valores na mão, é um conjunto infinito, obviamente, eu pego então o supremo. O supremo desse valor eu chamo de integral inferior de f com relação a i, ou seja, o maior dos menores. Maior entre aspas, né? Supremo. Supremo dos menores. Chamo isso de integral inferior e denoto assim, olha,
esse símbolozinho aqui de integral, põe uma barrinha aqui para determinar que é inferior, é por baixo, de A até B, porque são os extremos do intervalo, e aqui a indicação da função f variando em x, com relação à variação em x, está aqui indicado isso por esse dx. A integral superior é definida da mesma forma, só que agora eu vou olhar para todas as somas superiores, vario todas as partições, pego todas as partições, mesmo partições bem fininhas aqui, pego todas as partições. Então, pego todas as somas superiores e de todas essas somas superiores pego o menor valor. Pego o ínfimo. O ínfimo de todas as somas superiores. O ínfimo de todas as somas superiores nós chamamos de integral superior de f com relação a i. Nós denotamos do mesmo jeito que acima, só que trocando a barrinha que estava embaixo para a barrinha que está em cima. Ok? Então, esses são os conceitos de integral inferior e superior. Claro que você vai perceber uma coisa. Na aula anterior, na nossa videoaula anterior, nós provamos propriedade 1, ou pelo menos falamos sobre isso, sobre esse resultado. O mínimo da função m, o mínimo da função vezes b menos a, que é o comprimento do intervalo de definição, é menor ou igual a soma inferior de f com relação a qualquer partição, que é menor ou igual a soma superior dela com relação a essa mesma partição, que é menor ou igual ao máximo da função vezes b menos a. Com isso, pessoal, é claro que se eu pegar nisso daqui o supremo, pegar o máximo assim, entre aspas, né? Ou seja, supremo de todas essas somas inferiores, é claro que isso ainda vai ser maior ou igual a mzinho vezes b menos a. Só que o supremo disso é o que nós chamamos de integral inferior. Se eu pegar o ínfimo de todas as somas superiores, é claro que isso aqui ainda assim vai ser menor ou igual a mzão vezes b menos a. O ínfimo das somas superiores é o que nós chamamos de integral superior, portanto a integral superior ainda é menor ou igual a mzão vezes b menos a. Então fica com essa informação que nós vamos usar em breve. Mas aqui, pessoal, nós estamos fazendo isso para, no primeiro momento, provar esta proposição que está aparecendo aí para você. Essa proposição técnica também, mas importante. Ela fala o seguinte: imagine que eu tenha duas partições de um mesmo intervalo i, só que essas duas partições, pessoal, uma está contida na outra. Olha só, aqui tem um intervalo i, e só para você entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer, seja P, por exemplo, uma partição x0 que é o A, x1, x2 e só vai ter mais o último que é o B. Então aqui está o x0, aqui vou pôr mais um ponto, aqui vou pôr outro e aqui vai ser o último que é o B, que é o x3. Isso daqui é uma partição P. Agora, eu vou pegar uma nova partição que além de ter esses pontos, além de ter o x0, além de ter o x1, além de ter o x2 e o x3, então ela tem esse, ela tem esse, ela tem esse e ela tem esse, ela vai ter outros. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, etc, etc. Eu posso pegar vários, do jeito que eu quiser. Então ela vai ter outros pontos também. Além dos que já tinha a primeira partição. Com isso, vocês estão vendo claramente que a partição P está contida na partição Q. E é por isso que nós chamamos a partição Q de um refinamento. A partição Q é um refinamento da partição P. Por que refinamento se ela tem mais? É um refinamento porque os intervalos que ela cria são menores, mais finos do que os intervalos da primeira partição. Então nós chamamos assim. Bom, sendo assim, se você tiver uma partição P e um refinamento dessa partição, Q, então a soma inferior da f, da função f que já está fixada, com relação à partição P é menor ou igual à soma com relação a Q. Por sua vez, a soma superior em relação a P é maior ou igual à soma superior em relação a Q. Nós vamos mostrar esse resultado. Olha, somas inferiores em relação a uma partição é sempre menor ou igual à soma inferior de uma partição que é o seu refinamento. Para a soma superior já é o contrário. Nós vamos usar esse resultado, então antes disso vamos demonstrá-lo. Seja P uma partição qualquer de I e seja Q uma partição como essa, só que ao invés de estar chamado de x aqui eu estou chamando de x4, x5, etc., eu estou chamando de y1, y2, y3, y4, os pontos que eu estou adicionando. Os pontos
que não estão na partição P, mas que eu coloquei na partição Q, eu estou chamando de y1, y2, ym e assim por diante. Nós vamos mostrar então aquele resultado, mas para mostrar aquele resultado, eu não vou considerar todos os pontos primeiro, eu vou considerar apenas um. Então é como se eu tivesse aqui, a primeira partição. Então aqui eu tenho a partição A, x0, x1, x2 e x3. E eu vou pegar só mais um ponto. Não sei onde ele está, vou colocar ele aqui. Pegar mais um ponto só. E eu vou mostrar que esse resultado vale, esses dois aí valem para essa situação. Tá? É isso que nós vamos fazer. Bom, é claro que esse y1 ele está num dos intervalos determinado pela partição anterior. Então ele está entre um x e um x. Do jeito que eu pus aqui, ele está entre o x0 e o x1, mas ele poderia estar entre o x1 e o x2, entre o x2 e o x3, tanto faz. Mas ele está entre um xk menos 1 e xk e não é igual aos outros x's, ele é um novo ponto. Né? Bom, vamos chamar de m' e de m duas linhas o máximo e o mínimo nas regiões determinadas por esse novo ponto. Vejam vocês que eu tinha lá as regiões anteriores e eu tinha o máximo e mínimo em cada uma dessas regiões. Quando eu faço esse corte, eu passo a ter um novo máximo e mínimo aqui, um novo máximo e mínimo aqui. E então eu vou chamar de m' o mínimo aqui e m duas linhas o mínimo aqui. Tá certo? Então m' é o mínimo entre xk menos 1 e y1 e m duas linhas é o mínimo entre y1 e xk. Então, ó, eu estou olhando para um pedacinho só. Vou até tirar esse desenho para não confundir a sua cabeça. E vou pegar, olha, eu estou num pedacinho lá. Aqui está o xk menos 1, aqui está o xk, e em algum lugar aqui dentro dele está o y1. Então, aqui eu estou determinando, a função passa por aqui, né? E aí a função ao passar por aqui, ela vai ter o mínimo em cada uma dessas regiões. Como você pode ver aqui, estaria por aqui o mínimo. Aqui está aí o outro mínimo, vou chamar esse aqui de m', esse aqui de m duas linhas. É o mínimo em cada uma das regiões. Tá? E claro que você pode perceber o seguinte, tanto um quanto o outro é maior ou igual ao mínimo antes. Se você olhar para o mínimo antes, o mínimo antes é o m duas linhas. Então o m' está acima dele. Então, com certeza, o mínimo anterior, que eu estava chamando que eu vou chamar de mk, o mínimo, antes de eu repartir isso aqui pelo y1, o mínimo anterior eu chamava de mk. É claro que esse mk acaba sendo menor ou igual a esses dois. Na verdade, o mk vai acabar sendo um dos dois. Não é? Mas o outro é maior ou igual, então, senão ele seria o mínimo antes. Né? Tudo bem? Então, m' e m duas linhas são maiores ou iguais ao mínimo anterior. Sendo assim, pessoal, vamos fazer a conta da diferença da soma inferior com relação à partição Q1, que é aqui adicionou apenas o y1, a partição anterior, pela soma inferior da partição P. Por definição, pessoal, quando você escreve a definição disso aqui, das duas, vai dar um somatório menos um outro somatório. Vai ter muita coisa que vai repetir. Primeiro vai repetir com o primeiro, você vai cancelar um monte de coisa. Faz a continha para você perceber, você vai cancelar um monte de coisa. O que você não vai cancelar? Não vai cancelar o que sobrou aqui, olha. M' y1 menos xk menos 1, você não vai cancelar isso aqui, porque isso aqui não tinha aparecido ainda. Você não vai aparecer esse aqui, não vai cancelar esse aqui, que é m duas linhas vezes xk menos y1. E você não vai cancelar na soma de f com relação a p, o mínimo mk que você tinha vezes xk menos 1. O resto todo você acaba cancelando. Você viu? Igual eu fiz no desenho, que eu ignorei todo o resto dos intervalos, você acaba cancelando. Mas aqui não. Vai ficar esse intervalo que era 1 e que virou 2. Agora, algebricamente, olha para isso. Olha para isso. Olha para isso, pessoal. É claro que, como nós comentamos, o m' é maior ou igual a mk. É claro que o m duas linhas é maior ou igual a mk. Então, de alguma forma, eu consigo colocar isso aqui maior ou igual, substituir isso aqui por mk e colocar o mk em evidência. Quando eu colocar o mk em evidência, vai sobrar isso aqui, mais isso aqui, menos isso aqui. Olha para o que acontece. Tudo que você está vendo aqui acaba cancelando. Y1 com menos y1, menos xk menos 1 com mais xk menos 1, xk com menos xk acaba cancelando, acaba zerando. Ou seja, olha o que apareceu o resultado final. A soma inferior em relação a Q1 menos a soma inferior com relação a P maior ou igual a zero. Joga esse menos para o lado de lá, acaba ficando soma em relação a Q1 maior ou igual a soma em relação a P. Da mesma forma, você conclui que a soma superior é maior ou igual, né?
Aqui tem alguma coisa errada, né? A soma inferior, aqui acabou ficando ao contrário, né, pessoal? Aqui acabou ficando ao contrário. Aqui a soma superior acaba sendo menor ou igual. Tudo bem? Bom, e da mesma forma agora, pessoal, nós podemos fazer com o segundo, o Q2. O que é o Q2? O Q2 era a partição anterior, que você vai juntar com o Y1, então eu tinha o Q1, e vou juntar agora mais um ponto, o Y2. Ou seja, era o Q1 e vou colocar mais um ponto. E vou repetir todo esse processo para mostrar que a soma em relação a Q2 inferior é maior ou igual à soma em relação a P, e aqui é trocado com menor ou igual, tá? Para a soma superior. Você faz do mesmo jeito. E você vai fazendo isso sucessivamente até o último ponto, até adicionar o último ponto. E aí você acaba concluindo, então, ponto por ponto, sabe? Recursivamente. O melhor seria talvez até fazer por indução, até você chegar no último ponto, que você acaba chegando então a pegar o próprio Q completo, que a soma inferior é maior ou igual à soma que você tinha antes. Ou seja, a soma que você tinha antes em P é menor ou igual à soma nova. Aqui, pessoal, como eu estou falando desde o começo, ficou um erro, porque eu estou falando também da soma superior. Eu não fiz a conta para a soma superior porque é análogo. Eu vou olhar para o máximo, mas aí eu provo que a soma superior da nova é menor ou igual à primeira. Aqui é menor ou igual, aqui é menor ou igual. Tá bom? E com isso, então, claro, o último... Quando você vai adicionando Y1, depois você pôs Y2, fez de novo, Y3, fez de novo o processo, Y4 e assim por diante, você chegou no último, a hora que você chegou no último, você chegou no Q. Você mostrou que S com relação a Q, então é maior ou igual a S com relação a P. Demonstrado o resultado, tá bom? Em particular, como consequência desse resultado, pessoal, o que nós acabamos de mostrar? Deixa eu voltar aqui para você ver. O resultado que nós tínhamos, ó. Talvez tenha ficado confuso, então, já que eu acabei misturando um pouquinho a notação no final, mas a soma de F com relação a P é menor ou igual à soma no seu refinamento. Então o refinamento acaba sempre subindo a soma inferior. Não tem como um refinamento diminuir a soma inferior, é isso que está dito. Por outro lado, um refinamento, ele sempre diminui a soma superior. A soma superior não tem como ela ficar maior quando eu refino, ela vai sempre diminuindo. Então essa vai aumentando, essa diminui, de certa forma, essa é a ideia, tá bom? Bom, e sendo assim, pessoal, você pode perceber um primeiro corolário que é o seguinte: se você tiver duas partições quaisquer, vejam, e eu não estou falando que uma está contida na outra agora. Duas partições quaisquer P e Q. Com certeza a soma inferior de uma é menor ou igual à soma superior da outra. E veja que eu não estou falando que uma está contida na outra. Qualquer soma inferior sempre é menor ou igual a qualquer soma superior. Como é que prova isso? Agora que eu já fiz aquela conta mais trabalhosa da proposição, agora fica fácil. Professor, mas o P não está contido em Q? Não tem problema. Eu consigo criar uma partição que tem essa propriedade. Eu pego uma partição P, eu pego uma outra completamente diferente que é Q e pego a união das duas. Quando eu pego a união das duas, eu peguei uma partição muito recortada. A união das duas é com certeza um refinamento tanto de P quanto de Q. E aí, segundo a proposição anterior, olha o que acontece. A soma em relação a P, com certeza, a soma inferior com relação a P, com certeza é menor ou igual à soma inferior com relação a qualquer outro refinamento. Em particular, a P união com Q. Só que nós já mostramos, inclusive na aula passada, que a soma inferior é sempre menor ou igual à soma superior de uma mesma partição. Agora olha para a partição P união Q. Como ela é um refinamento de Q, né? Ela também é um refinamento de Q, então com certeza, quando eu faço a soma superior de um refinamento, isso tem que ser menor ou igual ao anterior. Então olha só como é que começa, olha como é que termina, demonstrado o corolário. Bacana, né? E aí, como consequência disso tudo, dessa nossa discussão, é claro, esse corolário 2. A soma inferior é menor ou igual à soma superior, ou melhor, desculpa o termo errado, a integral inferior de f é com certeza menor ou igual à integral superior. Olha que resultado legal, essa desigualdade aqui. A integral inferior, como a gente já podia imaginar, é menor ou igual à integral superior de f.
Isso aqui eu já tinha falado para vocês no começo da aula. Integral inferior é maior ou igual a mzinho b menos a. E integral superior é menor ou igual a mzão b menos a, em que mzinho e mzão são o mínimo e o máximo da função. Mas isso aqui é novidade. E por que isso aqui acontece? Por que a soma inferior é menor ou igual à soma superior? Bom, por quê? Segundo o corolário que a gente acabou de demonstrar, pessoal, as somas inferiores de qualquer partição é sempre menor ou igual à soma superior de qualquer partição. Então, se eu pegar o supremo, isso não vai ganhar do ínfimo da outra. Se eu pegar o supremo de todas as somas inferiores, isso não vai passar do ínfimo das somas superiores, já que Szinho é sempre menor ou igual a Szão. Quando eu pegar o supremo, isso preserva a desigualdade. Quando eu pegar o ínfimo, isso preserva a desigualdade. Acontece que o supremo dos Szinhos é integral inferior. Acontece que o ínfimo dos Szão, sei lá, é exatamente a integral superior. Portanto, integral inferior é menor ou igual a integral superior. Vocês devem ter percebido que acabou a energia, por isso que eu estou no escuro aqui. Desculpa a falha aí, tá bom? Como nós queríamos demonstrar. Mas isso também encerra a nossa videoaula. Então nós demonstramos, olha, nós trabalhamos essa videoaula para chegar nesse resultado. Percebam. Esse corolário 2 é o que nós trabalhamos para chegar. A integral inferior é menor ou igual à integral superior, e isso ainda está limitado por mzinho b menos a de um lado e mzão b menos a do outro. Ok? Com isso, então, nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.